meu valor como líder não vem só da performance. Olá, eu sou a Liz. Eu sou um pouco de tudo. Navego entre exatas como engenheira e humanas como mentora de carreira e liderança, creator e palestrante nas horas vagas. E aqui você vai encontrar as minhas confissões, desafios, aprendizados, rebeldias e um papo diferente sobre liderança. Quando falamos que o profissional se tornou líder, logo as pessoas podem pensar: esse profissional performa tão bem que se tornou líder. Quando líderes conquistam posição de liderança, simplesmente por performar muito, como se a posição fosse um prêmio pela performance, ou que foi só a performance que garantiu a liderança dele, a posição que ele tanto quis, ou que uma boa liderança é condicionada à performance. Vemos diversos profissionais que desejam se tornar líder, caprichando na técnica e na performance, para ser visto como potencial líder. Entenda que a performance não é a única condicionante. E pensar dessa forma pode te frustrar muito, caso a posição de liderança não aconteça. Eu recebo muitos casos de mentorados que se candidatam a vagas de liderança internas e acabam sempre batendo na trave. Então ficam me perguntando: poxa, Liz, eu sou ótimo tecnicamente. Inclusive, eu sei melhor que o meu líder. Eu tenho mais técnica e expertise que meu líder. E eu nunca consigo a posição que eu desejo de liderança. O que será que eu faço de errado? Eu não sou bom o suficiente? O que acontece que esse cargo nunca chega até mim? Isso porque, quando pensamos sobre liderança e condicionamos a performance, logo não entendemos de fato o papel de um líder. O que o líder precisa ter de competências para atuar como direcionador e arrimo de uma equipe em determinado contexto. Logo, as estratégias para alcançar o cargo de liderança acabam não sendo efetivas ou assertivas, porque a condução vem a partir de um conceito errado do que de fato é o papel do líder e o que faz ele ser um bom líder. Essa crença de que a liderança é só performance também estabelece um peso gigante nas costas do próprio líder, não só dos profissionais que querem a posição. Então, nós escutamos frases como: como assim? Tu errou? Tu é líder. Não esperava menos de você. Tu é um líder, né? Como você não sabe? Está fazendo o que na posição de líder, então? O líder precisa saber mais do que eu. Afinal de contas, ele é o líder e eu não vou ensinar o meu líder. Eu preciso me dedicar muito, porque talvez assim o meu chefe me veja como líder. Submetemos o valor de um líder à sua capacidade de performar. E no fundo, todos nós também acreditamos nisso sem se dar conta. Quem nunca trabalhou mais do que a equipe, ou assumiu mais responsabilidades e mais riscos e colocou todo o peso nas costas, porque afinal de contas é líder, já coloca uma mochilona pesada nas costas de uma responsabilidade que não é só dele. Quem nunca teve medo que alguém dissesse que não é competente? E quantas vezes você achou que não merecia sua posição de líder porque ao se comparar com outros profissionais, tu viu que tu não performava tão bem quanto os outros profissionais, ou que teu nível de expertise ou especialidade não chegava às vezes nem aos pés. Como isso me assombrou. Desde pequena, eu sempre fui muito rebelde e reclamona. Mas no final, eu sempre obedecia. Isso porque eu tentava sempre tirar as melhores notas e dessa forma eu seria vista como uma boa menina. Eu queria ser a filha boazinha da minha mãe. Minha autoestima também nunca foi lá grandes coisas. E para tentar compensar a percepção de inferioridade que eu tinha ao meu respeito e a intolerância de ser vulnerável, eu trabalhei duro para ser muito competente e performar muito bem. Eu queria fazer o melhor estágio, entregar o melhor resultado, queria dar o melhor, a melhor ideia. É uma necessidade insana de performar para ser reconhecida e aceita, valorizada. Essa crença de que, para ser um bom líder, eu deveria performar, caiu como uma luva na minha mente. Porque linkou com todo o meu passado, com as minhas necessidades. Eu submetia meu valor à performance e sentia uma obrigação de ser útil. E nós, seres humanos, temos um senso de utilidade muito grande. Uma necessidade imperiosa de sermos úteis e de estar sempre produzindo alguma coisa. Eu acho que isso é importante para realizarmos nossos sonhos e alcançar também os nossos objetivos. Porém, devemos ter cuidado para não tornar isso uma condição única para ser respeitado. A
crença de que sua equipe só vai te respeitar se você performar ao ponto de se tornar um líder extraordinário, quem tem resposta para tudo, sem medos e inseguranças, aqueles super-heróis, sabe? Então, atenção aos sinais. Fazer pela sua equipe ao ponto de centralizar e microgerenciar. Ser o líder superprotetor, que interfere inclusive na aprendizagem da equipe. O líder que pega todos os abacaxis para si e com isso só ele que resolve os problemas. Dessa forma, a equipe não aprende a agir com autonomia e com segurança para resolver os seus problemas. E então acabam estabelecendo uma relação de dependência técnica, emocional ou psicológica com a sua equipe. Talvez de forma inconsciente, fazendo com que essas pessoas estejam sempre vinculadas de alguma forma por um laço inseguro estabelecido por ambos os lados. Tudo isso para garantir a sensação de que é útil e performa muito bem. Sem perceber, criamos um ciclo vicioso de que a equipe precisa do líder e o líder precisa dela, se tornando dependente de ser necessário para a equipe. E sem perceber, ele fica em pânico quando alguém se mostra independente dele. É a mesma coisa, ou parecido com isso, quando eu queria muito que minha mãe me visse como uma filha obediente e de valor, então eu fazia tudo para agradar ela e fazia o melhor para que ela me visse de fato como uma boa filha. E a gente fica nessa dependência do elogio da mãe, do elogio da equipe, do reconhecimento da equipe. São casos parecidos, sabe? E que se a gente for pensar, é muito importante a gente colocar essa problemática na mesa e refletir muito sobre isso. E a gente escuta frases dentro da nossa mente como essas. Se a equipe ela não nos enxerga como necessário, porque ela tá ali independente, com autonomia, resolvendo problemas sozinhos. Dentro da nossa cabeça existem vários monstros que dizem: será que eu não sou mais necessário? Será que eu tô perdendo o meu valor? Talvez eu seja substituída logo. Afinal de contas, a minha equipe tá voando sozinha. E eu quero trazer essa reflexão mais um ponto, que é o perigo da codependência. Veja que nesse episódio tem uma salada de fruta de vários conceitos. E eu tô navegando entre vários pontos, porque nem sempre a gente consegue isolar casos. Muitas vezes a gente cai em diversas ciladas. Então eu falo aqui sobre a nossa necessidade muitas vezes de ser útil, condicionar o nosso valor à performance e sobre a codependência. Grandes armadilhas que te sabotam na liderança. A dinâmica da codependência é quando o líder precisa que o outro precise dele. Desta forma, ele fica nesse papel de que o líder é o único que sempre vai resolver os problemas da equipe. E por isso que vem aquela frase clichê de que quanto mais o líder se torna desnecessário, melhor ele está cumprindo o seu papel. Isso é um fato. Na codependência, o líder sempre será o salvador, protetor e anjo da guarda, se fazendo sempre necessário para a equipe. O prejuízo não é apenas para o líder, mas para a equipe que não amadurece e não se desenvolve, porque o líder sempre estará lá fazendo pelo liderado, guardando dentro de si o tesouro das soluções dos problemas. E com isso pode dar adeus a férias, desligar o telefone. Não tem como, minha equipe precisa de mim, nem pensar. Ou qualquer coisa é só me ligar, vira uma rotina. E ninguém pensa mais por conta própria. O líder se torna o centro de tudo. Poxa vida, isso é muito pesado. Essa crença de que ele precisa performar muito bem para ser respeitado e visto com autoridade, de que de fato é um líder bom e que precisa ser sempre suficiente para a equipe, isso é muito, muito hard. Nos prende, sufoca e nada mais libertador do que assumir a nossa vulnerabilidade e aprender junto com a nossa equipe. Dizer eu não sei é libertador. E isso te coloca em uma condição de evolução. Ao mesmo tempo, quando sustentamos essa imagem de eu sei tudo e eu sou melhor em tudo, perdemos essa licença de aprendiz. Não é porque você é líder que não pode ser um aprendiz. E isso que nos perturba quando a gente assume a nossa primeira posição de líder. Porque como a gente vem com essa crença, essa bagagem de que o líder é aquela pessoa que performa muito bem, que tem uma grande expertise, que sabe muita coisa, tem muita sabedoria, quase
que um super-herói, as pessoas entram em pânico, porque elas sabem que são aprendizes, que estão aprendendo a ser líder. Então imagina como fica essa pressão psicológica interna de que eu preciso performar, afinal estou na cadeira de líder. E diante da equipe, a gente acaba ignorando a nossa humanidade, porque então nós somos o Clark Kent, o super-herói, a Mulher Maravilha, que pode levar um tiro que não acontece nada, que vai olhar por trás das coisas, vai ter visão de raio-x, vai ser a pessoa que vai observar todos os detalhes e nunca errar. E a equipe passa a nos ver como invencível, como imbatível. Obviamente que quando tiver problemas, ele vai querer que o líder fique na frente para levar o tiro, como se não fosse mais de carne e osso. E com isso despeja problemas, dificuldades em você, sem considerar que tu possui carne e osso e que um tiro em ti dói. E que às vezes uma cobrança mais forte, sim, vai causar emoções. Vai te gerar muitas emoções. E também tem limite para os desafios. Os líderes também têm limites para os desafios. E eu já caí nessa armadilha. Com o tempo eu fui descobrindo que o fato de necessitar performar para a equipe enxergar meu valor e me respeitar super protegeu e alimentou a infantilização dela, que por sua vez pode fazer com que os liderados não atinjam o seu máximo potencial. Afinal, você está sempre ali na frente. Como que a sua equipe vai aprender a se defender se tu defende todos? Eles jamais vão desenvolver maturidade. Ou seja, vai potencializar a insegurança e falta de confiança no contexto da equipe e no teu. Somos humanos além da performance. Não podemos ser resumidos a isso. E se não olharmos para nós com um olhar de generosidade, vamos cair nessa armadilha tirânica. Ao refletir sobre isso, precisamos avaliar nossa autoestima. Ter uma autoestima saudável nos protege de alguns comportamentos tóxicos na liderança. Comportamentos esses que a gente, às vezes, nem tem noção que é um comportamento tóxico. Que um deles é justamente a codependência, que é a prisão de ser útil a todo custo. Liderar uma equipe pressupõe estimular pouco a pouco que cada um se torne independente técnica e emocionalmente, que baste a si mesmo, que desenvolva suas próprias aptidões, que estabeleça seus próprios recursos internos e externos para fazer frente às situações do dia a dia, que aprenda a se respeitar a sua essência à medida que a conhece, e imprima sua variante pessoal, sua identidade ao que faz, com o apoio do seu líder, tendo como referência, consultando quando preciso e não dependendo dele, dependendo só da solução que ele dá, da opinião que ele dá e da direção que ele dá. Eu vejo que assim o líder e cada liderado completando a si mesmo, sabe? Para que então juntos sejam uma força de co-construção que expanda suas próprias evoluções individuais e, por consequência, a evolução coletiva da equipe como um todo. Eu só percebi que estava errando quando comecei a me conhecer mais. Estava em um trabalho de resgatar a minha autoestima. E durante esse processo, percebi que eu submetia meu valor à performance, e isso ecoa uma máxima de que só há um caminho: o conhecimento de si mesmo. Eu jamais iria identificar que muitas vezes eu caía numa relação de codependência com a minha equipe e de que eu me cobrava por alta performance e que eu queria ser muito útil e que isso também estava relacionado com questões da minha infância. Eu só consegui perceber quando eu parei para me ouvir, quando eu parei para me entender e falar com alguém, no caso a minha psicóloga, sobre essas questões. É um caminho sem volta e um processo, uma jornada sem atalhos e sem negociações. A gente precisa se enxergar sem filtro, sem muleta, sem anestesia de nenhum tipo, porque esse processo não pode ser romantizado, ele dói muito e leva tempo. Eu diria que é eterno. Exige muito amor próprio, um amor de se olhar, se respeitar e se perdoar, para que tenhamos constância e que a gente não comece a fugir desse processo porque ele dói. A gente tem que ter empenho, paciência porque demora, consistência, coerência, generosidade, alegria nesse processo de altos e baixos, de orgulhar de si mesmo. E dessa forma entender que nosso valor é muito mais do que a performance. Sim, o nosso valor é muito mais do que a performance. Nós somos seres de uma imensidão de adjetivos e de qualidades e entregamos resultados de
de diversas formas, temos tantas facetas. Nós somos muito mais do que alta performance. Se você gostou desse podcast, me marca nas tuas redes sociais, para que eu possa te conhecer e você venha também fazer parte do meu clã de líderes, onde trocamos muitas ideias sobre o desafio de liderar de forma prática e simples. Obrigada por estar ouvindo comigo até aqui. Um grande beijo e até a próxima!